Olá pessoal, estamos com mais uma edição do Céu da Semana, cobrindo o período do dia 26 de setembro a 2 de outubro. O mês de setembro voou, não sei para vocês, mas para mim a sensação foi que o mês de setembro realmente acelerou o seu compasso. Já entramos no mês de outubro. Temos uma semana de lua minguante, que sempre ajuda a desacelerar o compasso. Mercúrio, lá vem ele de novo em movimento retrógrado, causando as suas travessuras. Já entra no dia 27 de setembro, na segunda-feira. Vênus e Netuno se encontram e sempre quando isso acontece, traz uma energia muito auspiciosa para os romances e para as finanças, criando um clima mágico para os romances e infiltrando, irrigando os benefícios materiais, financeiros, vantagens, ganhos para muitas áreas da vida. A Vênus está cheia de assunto essa semana. Além de se encontrar com Netuno, esparramando, espraiando os benefícios, ela se encontra na sequência com Júpiter. Aí é a coisa perigosa, porque a tendência é seguir os maus conselhos de Júpiter e, vamos dizer, se esparramar nos gastos. Mas, logo adiante, o encontro com Vênus e Plutão conserta essa parada, porque essa é uma energia de restauração, recuperação de gastos inclusive indevidos, conseguimos fechar melhor as contas e restauração dos afetos que tinham perdido o seu vigor. Mercúrio, em seu movimento retrógrado, andando para trás, reencontra com Plutão. Aqui a conversa é difícil, o papo é tenso e pensamentos e palavras podem ferir. Mas em seguida, ainda em seu movimento para trás, caminhando para trás, graças a Deus se reencontra com Júpiter e promete mais boas notícias. Não mais notícias, mais boas notícias. Vamos lá para a semana. Por falar em boas notícias, vem aí já uma boa notícia. Na quinta-feira, anota essa data e não vai perder por nada, hein? No dia 30, quinta-feira, às 18 horas, aqui no meu canal do YouTube, eu estou convidando vocês para uma live aberta para todo mundo, onde nós vamos conversar sobre astrologia. Conversando com Márcia Matos sobre o vasto universo da astrologia. Vou conversar com vocês sobre muitos temas. Também, dentro do nosso programa de curso de formação da Escola de Astrologia Márcia Matos, nós estamos lançando um curso de estrelas fixas com o professor convidado Patrick Mesquita. Isso faz parte da nossa grade do curso de formação. Um curso bacana, raro de ser oferecido. Então, para os estudiosos de astrologia, vem aí também essa boa notícia. 18 de outubro. Reserva essa data também aí nos seus agendamentos, na sua agenda. Hoje, domingo, dia 26 de setembro, já quase no final do mês, vamos ver o que o céu, o que os astros, o que as estrelas nos servem de cardápio, de menu para o dia de domingo. Um dia pode encher de estrelinhas nesse dia porque está muito bacana. A lua no signo de Gêmeos, comunicativa, versátil, eclética, faz vários encontros harmônicos, encontros gostosos com outros anfitriões. É recebida de braços abertos pelo Sol, por Saturno e por Marte. Vamos lá. Primeiro, esse encontro da Lua com o Sol, para os estudiosos entendidos de astrologia, um trígono entre a Lua no signo de Gêmeos e o Sol no signo de Libra. O que acontece aqui? Antes de mais nada, essa é uma energia de par, é uma energia de encontro, é uma energia de encaixe, de convergência. Então é muito mais fácil a gente conseguir se aproximar das pessoas certas, das pessoas que fazem conosco formam conosco um bom par. Para quem está sozinha, procurando encontros, esse é um dia legal de encontrar com mais facilidade as pessoas com as quais a gente se une, né? Converge com mais facilidade, mais pontos de encontro do que desencontro. Também corresponde à segunda fase da lua cheia, da fase cheia da lua.
Então, quer dizer basicamente o seguinte, ainda tem fruto no galho para ser colhido. É isso que quer dizer essa segunda fase da lua cheia. Ainda dá para tirar mais proveito dos resultados que nós obtivemos na fase da lua cheia. Ainda tem chão para explorar. No final da manhã é a hora da lua ser recebida pelo anfitrião Saturno. É um período muito interessante, final da manhã de domingo, para a gente combinar, planejar, organizar os eventos, os compromissos, a programação do dia. Sai tudo conforme o combinado. Também é interessante para a gente planejar, organizar o programa da semana, os eventos da semana, a agenda da semana. A gente consegue cumprir todos os compromissos porque eles estão muito bem pautados, principalmente para aqueles que vão ter uma semana cheia de assuntos, atividades muito diversificadas, muito variadas, e tem que fazer as coisas serem encaixadas no horário, no tempo, no prazo. É uma energia de bom domínio do tempo, de cumprimento do prazo. Somos pontuais e os outros são pontuais com a gente. Logo no início da tarde, agora é a vez da Lua se encontrar com Marte, Lua em Gêmeos, Marte em Libra. É um bom momento para a gente assim, pôr em ação, iniciar, dar os primeiros passos em relação àquele mundo de ideias que a Lua em Gêmeos com certeza andou estimulando, instigando, inspirando na nossa cabeça. E o Marte facilita com que a gente ponha em ação, dê os primeiros passos para cumprir essas ideias, dar resolução para cumprir esses planos, essas ideias diversificadas. É só começar, gente, é só dar o primeiro passo que a coisa vai aquecendo, esquentando e a gente consegue concluir e de novo pôr em ação, em iniciativa, todos esses planos que a gente andou mentalmente pensando. Também é muito interessante para a gente tomar a iniciativa de fazer contatos, dar o primeiro passo em relação ao contato que você queira fazer, de natureza pessoal, social, profissional, comercial, os demais se juntarão, mas tome a iniciativa. Hoje, dia 27 de setembro, segunda-feira, temporada de Mercúrio retrógrado. Lá vem ele com as suas travessuras e permanece nesse movimento retrógrado até o dia 18 de outubro, portanto, bastante tempo agora, né? De 27 de setembro a 18 de outubro. Primeiro, Mercúrio já está no signo de Libra. O fato de estar no signo de Libra já quer dizer que a gente muda de ideia, no sentido de que a gente pensa numa direção, toma uma resolução, encaminha um assunto, a cabeça encaminha um assunto com aquele tipo de argumentos, daqui a pouco a gente reconsidera, reavalia, ouve opiniões de terceiros, lê um artigo sobre aquele assunto e reavalia, pondera, mede prós e contras, põe na balança e eventualmente muda de ideia. Isso já é próprio de Mercúrio em Libra. O fato de estar retrógrado potencializa muito essa tendência de mudança de ideia e mudança de opinião. Então, em tudo que você fechar ou tentar fechar de propostas, combinação, viagens, negócios, aquisições, considere a possibilidade de você próprio reavaliar, mudar de ideia, mudar de opinião, voltar atrás, ou a outra pessoa com quem você está fechando aquele assunto e está pensando que está completamente fechado e concluído, pois muito bem, a pessoa reavalia, repondera, muda de ideia, volta atrás. Então essa combinação Mercúrio em Libra em movimento retrógrado vai aumentar muito essa tendência, essa predisposição a se reconsiderar, se repensar os assuntos que pareciam estar definidos. Fora isso, vou ler aqui para você, escrevi uma colinha aqui para descrever os efeitos já tradicionais, usuais, que todo mundo que presta atenção em Mercúrio retrógrado já sabe que ele causa essas panes, né? Ele complica essas áreas da vida, que são elas: afeta as comunicações, tecnologia, equipamento, o trânsito, né, os traslados, meios de transportes, conexão, rede, Wi-Fi, entregas, delivery, correio, fretes
E tudo que usamos ou precisamos de intermediários, de alguém para fazer ponte, costuma não rolar. Não é o melhor período para campanhas de lançamento, de divulgação, de marketing. Não é o melhor momento para comprar equipamentos caros, celulares caros, televisão de não sei quantas polegadas, carro, porque Mercúrio retrógrado briga com equipamento, não é amigo de equipamento e corre o risco de a gente adquirir algum dessas máquinas e elas não virem com a sua melhor performance. Também, para quem puder evitar cirurgias eletivas, que pode escolher outra data, nada de cirurgia emergencial, claro, tem que fazer, mas aquela que a gente quer fazer algum tipo de incisão, algum tipo de cirurgia, não é a melhor época para isso. Se puder esperar, de novo, não for algo emergencial, vamos aguardar o dia 18 de outubro, onde esses procedimentos costumam ter mais êxito quando Mercúrio volta em movimento direto. O trato de papelada, documentação, licença, certificado, contratos, burocracia também não costumam funcionar no seu melhor desempenho, enquanto Mercúrio também, que rege papéis, nesse momento retrógrado, está de briga com papel. Então vamos deixar para esse certificado, segunda via de não sei das quantas, para quando Mercúrio voltar em movimento direto. Hoje, terça-feira, dia 28 de setembro, a Lua entra na fase minguante, já bem tarde da noite, quase já no final do dia, no final da noite mesmo, a Lua entra na fase minguante no signo de Câncer. E permanece essa fase minguante até a próxima Lua nova, que ocorrerá no dia 6 de outubro. A Lua minguante, a fase da Lua minguante, ela traz sempre essa energia de desaceleração, de desinflamação. Tudo na natureza, tudo em volta diminui o seu ritmo, diminui o seu compasso, tudo dói menos, tudo incomoda menos, tudo é mais fácil de largar. Que tal a gente aproveitar essa fase da Lua minguante, aproveitando inclusive que se trata de uma Lua no signo de Câncer, que é uma Lua intimista, para a gente dar uma retirada, bater em retirada, dar uma recolhida, recolher as velas, desacelerar, entrar em estado de repouso para a gente recuperar as energias para sair dessa fase da Lua minguante novo em folha, recuperado em força plena para o ciclo novo da Lua nova no dia 6 de outubro. Essa é uma boa dica. Quer ver outra dica bacana? É muito mais fácil a gente se desgarrar das coisas, a gente soltar as coisas na fase da Lua minguante. Tipo, se desfazer de despesas excedentes, se desfazer de hábitos, condicionamentos nocivos, de relacionamentos tóxicos ou que simplesmente minguaram, murcharam, não tem mais nada para tirar dali e a gente agarradinha naquilo sem querer soltar. Então a Lua minguante, ela facilita esse desprendimento, inclusive para a gente tirar da casa aquele monte de pilhas de coisas, de livros, de papéis, de objetos, de roupas que estão acumuladas e a gente não consegue dar cabo daquilo, dar fim daquilo. A Lua minguante tem essa propensão, essa facilidade da gente poder justamente minguar, tirar para fora tudo que está excedente e sem um uso produtivo. Hoje, dia 29, quarta-feira, 29 de setembro, quarta-feira, temos um dia top, um dia assim, mega estrelado. Primeiro, pela presença de Vênus aliada a Netuno e, na mesma sequência, Sol aliado de Saturno. Realmente um dia muito bacana com ecos, valendo também para quinta-feira, no dia 30. Essa mesma dupla também. Os efeitos dela valendo para quinta-feira, dia 30. Então anote aí, porque são muitos bons efeitos. Primeiro, Vênus com Netuno. Vênus em Escorpião, de aliança, de mãos dadas, de cochicho com Netuno em Peixe. Um dando força para o outro. Primeira coisa que acontece aqui é que surgem benefícios, vantagens
ganhos, favorecimentos que se infiltram, se espraiam, alagam várias áreas da vida da gente, vários segmentos da economia que se esparramam pela economia fora e favorecem atividade das mais variadas áreas. E para nós, individualmente, cada um de nós, benefícios e ganhos que vão de novo se infiltrando, se espraiando, se esparramando em vários segmentos, setores da vida da gente e não localizado numa única área, num único assunto. Muito naquela linha de Netuno, de que uma coisa puxa a outra, uma vantagem puxa a outra, um benefício puxa a outro, uma boa aquisição convida a outras boas aquisições, como se por sincronicidade, por convergências, né, os benefícios, as vantagens fossem sendo gerados, atraídos, né, magnetizados, né? Então, assuntos da mesma natureza, eles vão sendo chamados, atraídos para gerarem benefícios, vantagens, sortes, favorecimentos. Essa é uma energia de Vênus-Netuno. Também a gente pode ter uma inspiração genial, né? Aquela vozinha que a gente ouve no ouvido e fala, faz isso, faz isso. Essa inspiração que gera ganhos, benefícios, vantagens, favorecimentos. É um ciclo muito favorável para os artistas, para quem produz arte, para quem cria arte, mas também para os apreciadores de arte. A gente pode viver situações de experienciar aquele profundo prazer, aquela magia de que acontece, aquele encantamento quando a gente está diante de uma arte, de uma obra de arte que a gente aprecia profundamente. Pode ser música, pode ser pintura, pode ser arte plástica, pode ser escultura, muito dentro desse universo do Vênus-Netuno. Também podemos adquirir, conseguir meios, recursos e encontrar o objeto dos nossos sonhos e conseguir adquiri-lo. Isso é outra promessa de Vênus-Netuno. Para quem recebe o nosso horóscopo semanal, vai ver esse ciclo, os efeitos desse ciclo descrito para os 12 signos. Lembrando que o horóscopo é um dos benefícios para quem é membro do meu canal. Para os afetos, porque a Vênus também está associada a amor, afetividade, é uma bênção para os românticos. É muito mais fácil se criar o clima, o cenário, a situação para se gerar, se viver a magia do amor. São momentos também muito fáceis de rolar aquela entrega profunda e a sensação de que a gente está vivendo alguma coisa mágica, especial e única. Isso é a atuação de Vênus-Netuno nos afetos. Ainda nesses dias 29 e 30, quarta-feira e quinta-feira, temos a presença, a aliança poderosa de Sol e Saturno, Sol em Libra e Saturno em Aquário. Essa é uma energia produtiva, eficiente, capacitadora, realizadora. O céu está realizador com essa dupla aí, Sol-Saturno. Conseguimos realizar muitas tarefas e cumprir no prazo. É ideal para atividades, trabalhos que exijam concentração e tem prazo para serem efetivados, concluídos, entregues. Muito bons dias também para se fazer entrevista de trabalho, para se fazer propostas, para se entregar orçamento, para se demandar orçamento e se demandar proposta, para enviar currículo, para contratar. É principalmente interessante para a gente se dedicar a tarefas cujo o efeito terá impactos a médio e longo prazo. Não são assuntos que se esgotam só naquele dia, não. Que são tarefas ou atividades que terão impactos em meses e até mesmo um ano. Também um dia muito bom para a gente buscar colaboradores, dividir tarefas, delegar e também oferecer colaboração. As coisas funcionarão melhor e serão muito mais bem realizadas, num prazo muito mais eficiente, muito mais bem feitas, se a gente compartilhar, dividir e colaborar na realização das atividades. Sol em Libra. Hoje, dia 30, quinta-feira, é um dia muito favorável
na medida que ainda estamos sob os efeitos das alianças entre Vênus, Netuno e Sol, Saturno, que já estavam lá desde quarta-feira na véspera e estão estendendo seus benefícios, suas vantagens também para essa quinta-feira. Só que aqui nós temos uma entrada complicada da Vênus, fazendo, vamos dizer, seguindo os maus conselhos, os conselhos permissivos e esbanjadores de Júpiter. Quando esses dois se encontram, Vênus e Júpiter, num ciclo desfavorável, desarmônico ou tenso, numa conversa esbanjadora, a tendência aqui é furar o teto de gastos. É a gente sair da nossa contenção de despesas e sair extrapolando, sair gastando, metendo a mão no bolso, principalmente em relação a artigos ou atividades que nos dão prazer, que nos dão contentamento, muito naquela linha, eu mereço, eu trabalho muito, eu me esforço tanto, agora olha, vamos lá, esse vamos lá depois sai caro a beça. É um dia para não se ir às compras, mas se for, nem para ver vitrine, nada disso, nem para entrar em salão de beleza, porque vai começar a fazer isso, depois aquilo, depois mais aquilo outro, muito naquela linha da autogratificação, aquele lado assim mais perdulário, entendeu? Mas se for as compras, vai com uma listinha restrita e com um valor estipulado, porque senão a gente acaba comprando um monte de cacareco, que no final nem serve para muita coisa, mas na linha tão atraente, é tão interessante, é tão bacana, então refreia um pouco essa tendência a gastos supérfluos. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático que acontece comigo. Quando eu fico assim tarde da noite assistindo os programas de televisão, aí cai naquele canal de compras para casa, né, de artigos para casa, de panela, de frigideira, de abridor de garrafa, me dá vontade de sair comprando aquilo tudo. Eu nem sei, nem tenho onde guardar, nem cabe mais nada lá em casa, nem vou usar nada daquilo, mas a gente é de uma certa maneira atraída por aquela sensação de bem-estar, benefício, prazer, design, estética que aquele produto representa. Então, é esse tipo de armadilha que eu estou falando, ok? Também não é um dia legal para a gente adquirir itens mais caros. Tudo que a gente encontra nesse dia, a gente está com uma tendência a pagar mais caro por aquilo do que em outra ocasião, ou em outro dia, com uma promoção, um desconto, a gente conseguiria um valor melhor. Então, segura a mão aí. Nos afetos, como é que vai funcionar essa dupla dinâmica aí, Vênus e Júpiter? Tende a aumentar a insatisfação em relação à vida amorosa, ao relacionamento que a gente está vivendo. A gente fica imaginando que pode viver coisas melhores, que tem pessoas mais interessantes, que eu estou perdendo meu tempo aqui, na base da criação de expectativas maiores. E nem sempre essa avaliação está correta. Às vezes a gente fica imaginando que podia se aventurar por aí e encontrar parceiros ou parceiras melhores e na realidade nem sempre isso acontece. Para os solteiros é mais uma linha, essa combinação Vênus-Júpiter, de sair experimentando, de flerte, de crush, do que de coisas, de relacionamentos que possam realmente dar um fruto mais interessante. Então, cuidado com expectativas exageradas em relação a um afeto, a um crush, uma paquera, que nem vai dar nisso tudo que você está imaginando. Mas por uma curtição passageira, pode ser um bom investimento. Hoje, sexta-feira, 1º de outubro, já entramos no mês de outubro. Continuamos sob a influência de Vênus com Júpiter, desde a véspera, aquela que sai gastando tudo, metendo a mão no bolso, não fazendo controle ou avaliação de gastos, ou se aventurando em amores e afetos e paqueras passageiras, achando que é melhor do que aquela pessoa que está do lado e você cultivou, construiu e que de repente aos olhos de Vênus e Júpiter fica parecendo tudo pouco. Muito cuidado com essa tendência aí, com essa leitura. Fora isso, entra Mercúrio com Plutão. Mercúrio deu marcha ré e foi lá encontrar o seu colega Plutão numa quadratura danada, Mercúrio em Libra, Plutão em Capricórnio. Essa assinatura, ela está muito forte no céu, porque ela já aconteceu no dia
já esteve presente, já se deu esse ciclo lá atrás, na semana passada, no dia 22, ela está presente no mapa do equinócio, portanto a duração, a vigência dela é de quase 3 meses, que é a duração do mapa do equinócio de Libra, está presente no mapa da lua cheia, que está ativa até o dia 6 de outubro, então essa assinatura Mercúrio-Plutão está assim, infelizmente, bombando, muito forte, muito marcada. Então o que a gente vai pensar aqui? Primeiro, se acautele, tome muito cuidado com aqueles pensamentos insistentemente obsessivos, negativos, destrutivos, que vão assim, aquelas ideias ruins que a nossa cabeça, não sei como, apreende essas ideias e vai assim escurecendo a mente, botando a nossa cabeça assim num estado mais sombrio, alimentando pensamentos sombrios e obscurecendo o raciocínio. E a gente vai ficando perseguido, implicante, paranoico, negativo, destrutivo. Essa é uma onda perigosa. Lembrando que Mercúrio, o mensageiro, ele está descendo lá no reino de Plutão, no reino de Hades, no subterrâneo. Boa coisa nunca sai daí. E geralmente o que acontece, inclusive, são notícias, uma predominância de notícias alarmantes. Se dá destaque às notícias mais sombrias, mais alarmantes. Ainda tem muita coisa para ser descoberta, revelada, quando Mercúrio e Plutão se encontram, né? Então são postos, né? São postos na mídia ou divulgados informações e notícias que até então estavam encobertas ou não tinham sido investigadas. É um ciclo forte de investigação, então ainda vem muita bomba por aí, mais ainda. Temos também que filtrar muito bem a nossa fala, como a gente diz as coisas, como e a quem diz, porque muito facilmente a gente entende as coisas de maneira distorcida e a gente também é alvo de ser entendido de uma maneira, nossas palavras, as nossas narrativas são entendidas também de uma maneira distorcida, muito assim baseado nas mágoas, pessoas cheias de mágoas, interpretando o que você diz de uma maneira sempre muito negativa, como se você estivesse mal intencionado, julgando o que você está dizendo ou fazendo, como se você estivesse mal intencionado, e você com certeza fazendo o mesmo. Então é bastante importante a gente filtrar a nossa interpretação do que a gente está ouvindo, filtrar os nossos ouvidos, tirar o componente da paranoia, da distorção, da destrutividade, das mágoas e também na forma de você se expressar. Guarde muito bem os seus segredos, se você os tiver, e se você não quiser que as suas mensagens, a sua fala ou as informações caiam em mãos aventureiras, em mãos erradas, porque esse é um ciclo de desvelamento. Hoje, sábado, dia 2 de outubro, mas valendo também o que eu vou dizer agora, para dia 3, domingo, nós continuamos sob a influência de Mercúrio e Plutão, e a gente já conversou com vocês que sob essa dupla não há dissimulação que resista, porque tudo vem à tona e é revelado. Mas nós temos um desenho que dá uma amenizada nesse quadro, que é Vênus em harmonia com Plutão, de um encontro muito positivo, muito restaurador de Vênus com Plutão, valendo também para sábado e domingo, dia 2 e dia 3 de outubro. O que acontece quando Vênus em Escorpião, que já tem uma energia restauradora por si própria, pela passagem de Vênus em Escorpião, se encontra, se alia com Plutão em Capricórnio, fazendo uma dobradinha muito poderosa. Como é que funciona isso? Para quem andou se excedendo, fazendo besteira, saindo do limite, gastando com supérfluo, furando o teto de gastos, despendendo um valor que não tinha depois como pagar, ou se arrependeu de ter gasto aquilo tudo, por conta lá da provocação, dos maus conselhos, da má influência de Vênus com Júpiter, vem agora esses dois tentando salvar a paróquia. Como é que funciona essa salvação da parada?
Vênus em Escorpião com Plutão em Capricórnio. Isso aqui dá para dar uma arrumada nas finanças, a gente reformular as contas e refazer os cálculos e ver como é que a gente se acerta financeiramente, paga as dívidas, paga as contas, conserta eventuais excessos e gastos excedentes, cortando, né? Porque muito a questão do Vênus em Escorpião e Plutão em Capricórnio é dar aquela cortada, aquela reduzida no que tá caro, no que a gente gasta sem necessidade, do que a gente não espremeu o suficiente. Então, essa reformulada dos gastos para que a gente tenha, assim, gastos mais bem gastos, né? Contas mais bem feitas, é o que vai dar uma harmonizada aqui na nossa vida financeira, na nossa vida econômica e na economia como um todo. Essa é uma indicação de uma restauração, recuperação de movimentos da economia, porque foi, de novo, pensado e calculado, gastos melhores e eliminado os maus gastos. Essa é a lição aqui, o estímulo, a inspiração de Vênus-Plutão. Às vezes, a gente não precisa ganhar mais, nem cobrar mais para melhorar o nosso desempenho econômico, a nossa vida financeira. Às vezes, a gente tem... É só uma questão de reformular. Às vezes, como eu havia falado, a gente não está fazendo gastos de qualidade. Então, é uma questão de rever isto. E também porque a gente pode ter tesouros que a gente não está utilizando da maneira melhor, da maneira mais adequada e tirando desses tesouros os benefícios e uma receita melhor. É hora de rever isso. Por falar em tesouros, a mesma coisa acontece nos relacionamentos, na vida afetiva. Essa combinação de Vênus-Plutão tem muito a ver com a gente reavivar, restaurar, recuperar os tesouros do amor, do afeto, do coração, que às vezes o tempo tinha soterrado, deixado lá, esquecido, lá no subterrâneo. A gente até se esquece por que a gente gostou tanto daquela pessoa ou aquela pessoa gostou tanto da gente, porque o afeto às vezes vai ficando embaçado, perdendo o viço, desbotando, o desejo vai desbotando. Essa combinação Vênus-Plutão é justamente de reaflorar, revivificar o vício, o desejo, o erotismo e os tesouros que estão guardados lá no fundo do nosso coração. Trazer isso tudo à superfície à tona. Muito interessante para a gente recuperar os danos, o que foi deteriorado num relacionamento, o que foi estragado, e a gente aqui conserta e a coisa fica melhor. E também é possível se reencontrar ou reencontrar com pessoas do passado, voltar em pessoas do passado ou se reaproximar de pessoas, de relacionamentos onde, na realidade, o relacionamento não tinha acabado de verdade e o afeto ainda não tinha morrido. Então, gente, eu fico por aqui. Espero que esse céu da semana, essas dicas que para mim são sempre muito preciosas quando eu olho para o céu e vejo como é que eu posso aplicar essas mensagens que o céu está nos indicando, nos trazendo. Eu espero que eu tenha sido feliz na interpretação do céu dessa semana para que você possa utilizar essas dicas da maneira mais positiva, produtiva e proveitosa possível. Uma ótima semana para todos vocês.